Boa noite. Luana, seja bem-vinda. Então, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindo. Gislaine, seja bem-vinda. Hoje estamos iniciando a segunda jornada 2025 e nós vamos falar sobre interferência guiada por pistas textuais. Terceira reunião. Aqui nós temos os temas, esses são os temas que nós estamos trabalhando. Hoje, a interferência guiada por pistas textuais, descritor 3. Depois, no decorrer dos outros encontros, nós teremos essas temáticas ali. Então, aquele recadinho do coração, né, pedindo para vocês abrirem as câmeras, porque é necessário, imprescindível, que o prof fique 75% com a câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Então, caso você não consiga ficar com a câmera aberta, aí você fala e eu só registro, tá? Eu registro no RCO, mas eu preciso que me comuniquem que não pode ficar com a câmera aberta, tá, turma? Vou pedir essa gentileza, tá? Como disse minha tutora, é um cuidado que eu preciso ter com vocês, né, para que o certificado ele seja completo. E aqui nós sugerimos também que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador, tá? Porque precisa desenvolver atividade. É claro que existem momentos que a internet não funciona no computador, é só no celular, mas aí é outra história, né? Claro que há exceções também. Aqui nós temos o acolhimento, a nossa experiência por dentro da aula e fundamentando a prática. Em ação, compartilhamento, queremos te ouvir e a síntese do encontro. Aqui nós temos um vídeo, nós vamos assistir, vocês vão prestar atenção para que daí nós possamos fazer as reflexões. Eu já vou colocar ali as coordenadas, né? Professor, você já assistiu ou leu alguma história sobre Sherlock Holmes? O que você sabe a respeito dele? De acordo com Sherlock Holmes, os detalhes, né, não são pequenos detalhes. Os detalhes são sempre os mais importantes. Vânia, seja bem-vinda. Que exemplo da cena podemos utilizar para comprovar tal afirmação? Então, vocês vão prestar atenção nos detalhes do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. E ainda aqui, ó, que relação podemos estabelecer entre a cena apresentada do escritor D03 e inferir o sentido de uma palavra ou expressão? Então, eu já coloquei tudo ali para que vocês já saibam. Vocês vão prestar atenção nos detalhes. Holmes. Chegou cedo. Como de costume. Senhorita Mary Morstan. Ah, minha nossa. Muito prazer. Não sei por que ele demorou tanto para nos apresentar formalmente. Realmente. O prazer é meu. É realmente uma grande emoção conhecê-lo, Sr. Holmes. Já ouvi falar tanto do senhor. Eu tenho uma pilha de romances policiais em casa. Wick Collins, Poe... É verdade. Mas às vezes parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes. Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Bom, Pegue o Watson. é o que eu pretendo. E está vendo a bengala dele?
Um raro tipo de pau rosa africano com uma lâmina de aço escondida. Foram concedidas apenas para alguns veteranos da guerra do Afeganistão, então presumo que seja um soldado condecorado. Forte, valente, que nasceu para ser um homem de ação. E asseado, como todo militar. Agora, verifico os seus bolsos. Ah, um canhoto de luta de boxe. Agora deduzo que ele goste de apostar. Eu ficaria de olho no seu dote, se fosse você. Esse tempo já se foi. Acabou de passar. Custou o nosso aluguel, mais de uma vez. Bom, com todo respeito, Sr. Holmes, o senhor conhece John muito bem. Mas e quanto a um estranho? O que pode dizer sobre mim? Você? Não acho que seja... Eu não creio que seja. Não num jantar. Em outra ocasião. Eu insisto. Você insiste? Já conversamos sobre isso. A moça insiste. É preceptor. É, acertou. Isso, acertou. Podemos? Garçom? Seu aluno. Tem 8 anos. O Charlie tem 7, na verdade. Ah, é. Meio alto para a idade e sujou de tinta hoje. Tem tinta no meu rosto? Não tem nada errado com seu rosto. Há 2 gotas na sua orelha, na verdade. Essa tinta azul é quase impossível de sair. Um ato muito impetuoso do menino, mas você, experiente, e não reagiu de forma brusca. E por isso a senhora para quem trabalha lhe emprestou essa gargantilha, pérolas orientais brilhantes, um rubi cristalino. Dificilmente joias de uma professora. Entretanto, a joia que não está usando nos conta bem mais. Holmes. Você foi noiva? O anel se foi, mas a pele mais clara onde ele estava sugere que passou algum tempo no exterior usando com orgulho. Isso até ficar sabendo de seu verdadeiro e também modesto valor. Então rompeu o noivado e voltou para a Inglaterra atrás de melhores candidatos. Um médico, talvez. Está correto em tudo. Sr. Holmes, exceto numa coisa. Eu não deixei. Ele morreu. Bom, deixa eu voltar para cá. E aí, turma? O que vocês observaram? O que vocês podem falar sobre os detalhes do... O que vocês prestaram de atenção? O que chamou a atenção, na verdade? Alvina, seja bem-vinda, Daniel, Luciane, A observação dele? Rosilane. Isso. Os detalhes que chamaram a atenção no vídeo. A marca da aliança, né? Eu ia dizer a marca da aliança. Marca da aliança. Achei assim engraçado ele falar do colar, né? Por ela ser uma professora, então estava longe ao alcance dela. Mas aí ele percebeu. É. Desde sempre a gente ganha mal. Você vê. Lá do passado. Ai, prof. Gislaine. O pré-julgamento dele, quando ele viu a marca da aliança, ele fez uma leitura apurada ali, mas por ser bom observador, mas ele fez um pré-julgamento. Ele disse que ela tinha o deixado e, na verdade, ele tinha morrido. Joia. Obrigada, Gislaine. A Ana tá com não sei se ela ia falar, tá com o microfone aberto. Vocês viram que ele fala assim que não era uma joia que uma professora poderia comprar, né? Nossa, essa parte doeu. Bom, complicado, né? Mas assim, hoje dói menos. Mas se fosse antes, para mim ia doer mais. Então, umas questões filosóficas hoje dói menos. Pra vocês verem como nós somos pobres, né? Todos os professores são pobres. Porém, os professores têm algo que encanta, que é o conhecimento, que
nós temos, né? E, e é uma classe que tem conhecimento, né? Então, é isso que encanta. É claro que nós precisamos de dinheiro, eu sei que poderíamos ganhar melhor, é claro, é óbvio. Mas eu vou ser bem sincera. Assim, é minha opinião pessoal, né? Entre uma pessoa muito rica e que não tem muita coisa de ideia, de conhecimento, isso serve para quê, né? Sou apaixonada por ideias, por pessoas inteligentes, por afinidades. A gente não fica babando por aquele aluno quando às vezes, né, abre a boca e começa a falar coisas tão lindas. Não estou justificando, porque eu acho que todo mundo precisa de dinheiro, mas é apenas a minha opinião, né? Mas enfim, às vezes é, é complicado, né? A gente interpreta o mundo de várias formas. Mas aqui hoje são os detalhes. E como nós vamos. Hoje nós vamos trabalhar do inferir o sentido das palavras do texto, pesquisar as palavras-chave e tal. É sobre isso que estamos falando. Vânia, pode falar? Boa noite. Prof, Boa noite. eu observei ali o protagonista, o ator, a capacidade analítica dele, que ele liga informações, as informações pequenas, ele observou a marca da aliança, e para que, observando a marca da aliança, ele formou uma compreensão mais ampla da situação. Só que ele estava errado, né? Quando ele viu a marca da aliança. E assim, geralmente, que a gente faz, assim, gostaria que os alunos fizessem tivessem essa compreensão analítica, trouxessem conhecimentos prévios. Na verdade, eles não trazem nenhum conhecimento prévio para fazer uma análise. Quando ele viu a marca da aliança, ele achou que havia se separado, né? E na realidade, não. Então, essa é uma compreensão analítica, um conhecimento prévio. Só que ali foi errôneo. Obrigada, Vânia, pela Imagina, sua prof. participação. Posso falar, prof? Pode, Vânia. Eu achei assim, né? Ele foi falando tudo externo dela, né? Não deu um tempo para ela falar um pouquinho, para ele conhecer o interior dela, né? Ele foi jogando para fora assim. E tudo bem que ele estava conhecendo ela naquele momento, é isso? Mas ele não ressaltou nada assim do interior, né? Dela, foi falando só do externo, do externo, do externo. Não se compra o livro pela capa. Pois é. Nunca. Jamais. Bom, continuamos. A partir de que etapa de ensino a habilidade do descritor D03 inferir o sentido de palavras e expressões é explorada em sala de aula? Então, o descritor D03 inferir o sentido de palavras e expressões, ele é trabalhado progressivamente durante todo o ensino fundamental, exigindo um trabalho contínuo para desenvolver a leitura e a interpretação textual em diversas situações. Eu falei para a turma anterior e vou falar para vocês, né? Eu acho que isso aconteceu com vocês também. Eu, quando vi esse tema e esse descritor ali, eu lembrei lá do século XIX, brincadeira, né? Finalzinho da década de 90, quando eu estudava, quando nós buscávamos nos textos por meio, esse inferir sentido por meio dos dicionários. Então, eu lembrei dessa época. Hoje tem outros recursos para isso, né? Então, é trabalhado, né, todo o processo. Estou chovendo numa olhada, vocês sabem melhor do que isso, e para além disso, inferir o sentido de expressões e palavras é feito em todo, né, no ensino fundamental e médio, e nós fazemos hoje no dia a dia. Quantas vezes nós nos deparamos com expressões que nós não conhecemos, ou palavras, e a gente vai inferir o sentido, vai buscar o sentido, né?
Como inferir o sentido de uma palavra ou expressão? Considerar o contexto em que a palavra ou a expressão está inserida. Às vezes um aluno pergunta, qual que é o significado de tal palavra? Eu insira no texto. Aí ele lê, fica mais fácil de compreender. Observar as pistas linguísticas fornecidas no texto, relacionar informações novas a partir das pistas que o texto lhe apresenta. E usar o conhecimento de mundo, então, toda aquela bagagem cognitiva que nós temos também serve para sentir o sentido das palavras. Compartilhando experiências. E agora, professor, quais são as estratégias que você utiliza para explorar o descritor D03? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em sua prática pedagógica. Eu queria que vocês me falassem como que vocês trabalham essa atividade no dia a dia de vocês, ou esse descritor. Professora, eu com sextos anos, eu ainda uso o dicionário, devido ao problema, né, deles não levar o celular, porque agora há essa proibição. Então, quando a gente trabalha a interpretação de textos novos, eu uso o dicionário. E muitas palavras um ajuda o outro, que às vezes já tem um pouco de conhecimento. Hoje, eu só queria compartilhar com vocês que hoje, numa turma do 8º ano, mas é de uma escola particular e eu trabalhando sobre a arte na ditadura militar, e eu comecei a explicar sobre, né, as ditaduras ali que aconteceram e como nós somos oprimidos. Comecei a falar de uma linguagem filosófica um pouco mais intensa. Aí teve um aluno que falou para mim, professora, eu não estou entendendo nada do que você falou. Eu falei para ele assim, bom, um dia eu fazia faculdade em filosofia da história. O professor falava, e eu não entendia nada. Hoje eu entendo. Então, às vezes, não é que o aluno não saiba, alguns não têm interesse, mas às vezes precisa daquela maturidade. Enquanto a pessoa não tiver aquela maturidade, ela não vai conseguir entender. E eu tinha vontade, eu tinha interesse, mas eu não entendia. Eu tinha quantos anos? É que eu comecei a estudar um pouco mais tarde da minha vida, 25 anos. Então, hoje eu tenho 41, hoje eu entendo, super entendo, adoro a filosofia, mas na época eu não entendia nada com nada com nada. Então, eu me senti no lugar do aluno, né? E às vezes, e vai de encontro nesse inserir o sentido das palavras, às vezes é inserir o sentido de um texto que o aluno não compreende. Mas se não houver interesse, aí que não vai entender nada. Mais alguém gostaria de compartilhar? Vânia. A minha experiência é muito parecida com o que a professora, eu não sei se foi a professora Ivanir ou a professora Gislaine que falou A Ivanir. Isso, a Ivanir, sobre o uso do dicionário, através da leitura contextualizada. Acredito que a maioria dos professores fazem, né? Propor leituras de textos curtos, e daí peço aos alunos que tentem deduzir o significado das palavras desconhecidas com base no contexto, como a professora Joyce acabou de falar, e em seguida fazemos a comparação com o uso do dicionário. Caça-palavras também com sentido culto, através do uso do dicionário, depois a discussão em grupo, fazendo inferências, né, com pistas visuais, o uso de imagens-charges, de tirinhas, para que os alunos associem o texto e contexto visualmente e infiram o sentido de expressões, as expressões implícitas. É isso, prof. Eu também faço um jogo do porquê, por que se diz isso? Apresento expressões idiomáticas ou os regionalismos, e os alunos, eles precisam inferir os sentidos e explicar
por que usa aquela expressão naquela situação, naquele contexto. É um jogo. Muito bom, legal. Obrigada, Vânia, por compartilhar. Considerando que o celular está proibido, né? E só quando eles estão num de posse de um tablet ou num laboratório que dá para buscar o sentido das palavras na internet, né? Mas vamos lá. Hoje que nós estamos falando, vocês podem utilizar no relato da implementação. Nos próximos slides, nós temos uma sugestão para você. Aqui, nós temos uma aula do 7º ano, do escritor 3. Bom, ali já foi dito. Então, essa aula do 7º ano, ela pode ser trabalhada para inferir o sentido das palavras. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu compartilhar só para vocês verem essa aula aqui. É uma lenda africana, tem um texto, né? Hoje eu também nós falávamos os alunos como nossa propensão a estudar a linha ocidental, por meio de lei que nós vemos a história da África, a arte da África, mitologia africana. Quem conhece a mitologia africana, né? Tinha na aula sobre um realismo que eu trabalhava na arte e ele puxava sobre a realidade da África e a mitologia da África. Nós conhecemos a mitologia grega, e se é que conhecemos ainda. A parte oriental também sabemos pouco. Seria muito interessante, até o aluno falou, seria interessante conhecer a mitologia africana. Tá? Mas esse aluno é interessado porque o pai e a mãe são professores, né? Exemplo. Educa-se por exemplo. E a lenda, só para falar, né, sobre a África, que é toda importante, e aqui nós temos, né, deixa eu voltar aqui. Aqui os objetivos, compreender as características da lenda, entender o sentido de uma palavra ou expressão, e todo o texto. Pensem que em um momento em que você lê um texto e precisou deduzir o significado de uma palavra ou expressão que não conhecia. Como você fez isso? Nada melhor do que conhecer palavras novas. Nós ampliarmos o nosso vocabulário. Qual foi a importância de inferir corretamente o sentido de uma palavra para compreender a mensagem do texto? E um caminho também para nós ampliarmos o vocabulário é falar as palavras novas que nós conhecemos no dia a dia, porque assim nós incorporamos outras palavras. Aqui o slide ele traz inferir é deduzir ou concluir algo com base nas pistas e informações disponíveis, sem que isso esteja explicitamente dito. E aqui nós temos as lendas, são histórias transmitidas de geração em geração. Ele traz um mapa ali da África. Quanto conhecimento na África. É fantástico o negócio. Aqui nós temos. Não, eu pensei isso porque um professor da universidade foi à África e ele veio contando coisas que ele viu lá, assim, fantásticas. Mas, enfim, aqui nós temos um texto. Claro que nós temos a questão da fome, da miséria, mas a África não é só miséria e fome, também tem coisas além. Aqui nós temos o texto, então, como que trabalhar o descritor 03, né? Inferir o sentido das expressões.
buscar essas palavras que os alunos não conhecem no texto, as palavras-chave, né, os conceitos, pesquisá-los. E aqui tem todo, todo o texto. Aqui eu já mostrei, né, essa aula que talvez muitos ainda vão trabalhar, mas é uma aula legal, né? Bom, então aqui agora nós vamos para a estratégia de hoje. Jigsaw. Não sei se vocês já ouviram falar. Como podemos explorar a aula 23 do 7º ano utilizando a estratégia Jigsaw? Eu queria saber se alguém já ouviu falar nessa estratégia Jigsaw. Que estratégia é essa? Ninguém nunca ouviu? Eu nunca ouvi. Eu acho que ela, na turma anterior, eu falei que era prima irmã. Eu acho que ela é a segunda prima da rotação por estações. Agora as tecnologias têm parentesco. Jigsaw, a importância de cada aluno. É como um quebra-cabeça. Cada aluno é uma peça essencial para a compreensão total do produto final. Então, imaginem que vocês disponibilizaram um texto. Aliás, deixa eu passar o vídeo, depois eu explico melhor. O Jigsaw Classroom é um método de organização da sala de aula que pode ser aplicado nos mais diversos conteúdos e graus de ensino, buscando uma aprendizagem colaborativa. O método propõe que a sala seja dividida em grupos com o mesmo número de integrantes. Cada aluno dentro de um grupo fica responsável por uma fatia do conteúdo a ser estudado. Depois de uma etapa de estudos individuais, os alunos dos diferentes grupos responsáveis pelo mesmo conteúdo se juntarão para discutir e compartilhar conhecimento. Esse é o chamado grupo de especialistas. Na etapa final, os alunos retornam a seu grupo inicial e cada um ensina o conteúdo que estava sob sua responsabilidade aos demais. É importante avaliar o conhecimento de todos os estudantes sobre todos os tópicos. Então, voltando aqui. Essa imagem vai ajudar melhor. Então, imagine que vocês pegaram um texto. Esse texto tem 4 partes. Você vai dividi-lo em 4 partes. Aí você vai dividir a turma em 4. Imagine que a turma tem 16 alunos. Depois vocês pensam de uma outra forma. Em cada grupo, então, a turma tem 16. 4, 16. A turma tem 16 alunos. 4 grupos por né, nesses 16 alunos. Então, o texto é o mesmo. Vamos pensar numa crônica, por exemplo. Aí, um aluno, esse aluninho aqui, ó, o vermelho, ele vai ficar com uma primeira parte do texto. Mas pense que dos outros grupos, também um aluno vai ficar com a primeira parte, o outro também com a mesma parte, mas eles estão em grupos diferentes. O outro aluno desse grupo primeiro aqui, digamos o verde, ele vai ficar com a segunda parte. E todos os verdinhos também estão com a segunda parte. O amarelo está com a terceira parte do texto e tem um amarelo em cada grupo. O azul também, o azul está com a quarta parte do texto. E tem um azul em cada grupo. Então, vejo que existe um texto né, total e absoluto ali no seu conhecimento, mas ele está fragmentado no grupo ali. Cada aluno daquele grupo de 4 tem tem uma parte do texto. Então, tem que somar as ideias para ter toda a compreensão total. E eles vão fazer o quê? Eles têm uma tabela. Só um pouquinho aqui.
Deixa eu só pegar aqui. Só um pouquinho. Eles têm uma tabela que eles vão colocar o sentido não, as palavras que eles irão, que eles não conhecem. Deixa eu pegar aqui. Eu quero mandar o link dessa tabela para vocês verem. São 3 tabelas. Então, Ctrl C, Ctrl V. Abram lá no chat para vocês verem essa tabela. Então, cada aluno vai tá de posse de uma dessas tabelinhas para analisar o texto. Cartão do especialista, porque cada aluno é especialista. Então, o aluno vermelho, aquele que está com a primeira parte do texto, ele vai colocar ali a palavra-chave, o sentido de cada palavra, as pistas do texto. O verde também, com a segunda parte, o amarelo com a terceira e o azul com a quarta. Então, cada um vai ter o seu cartãozinho. Vão colocar ali o que se pede no cartão. E ele tem 3 tipos de cartão do especialista. Aí vocês podem fazer outro também. Então, eles estão lá no grupo discutindo essa questão. Cada um está procurando o seu. Aí, vejam só. Então, eles ficaram um tempo, cada aluno tem um cartão. Mas cada um vai colocar a parte, as expressões, os conceitos, as palavras-chave que precisam descobrir, né? Que não entendem, que precisam melhorar a sua compreensão para a interpretação. Depois de um tempo, eles vão trocar. Todos os alunos que estavam com a primeira parte, que são os vermelhinhos, eles vão se juntar num grupo. Porque aí eles vão trocar as ideias, né? Então, nós estamos fazendo aí, trocando as nossas experiências. Então, o vermelhinho, eles vão se juntar, todos são da primeira parte do texto. O verde também vai se juntar, todos eles são hipoteticamente, da segunda parte do texto. O amarelo, da terceira parte do texto, e o azul, da quarta parte do texto. Eles vão ficar um tempo aprofundando o conhecimento deles a respeito das expressões e palavras que eles não compreenderam, trocam essas experiências e depois voltam, no terceiro momento, para aquele grupo de origem. Aí sim, eles vão compartilhar todas as partes do texto. Entre eles, entre aquele grupo. Tá? Entre o grupo. Depois, numa quarta parte, aí sim vai ser uma retomada no coletivo. Daniela, acho que você levantou a mãozinha. Eu estava aqui pensando, eu acho que dá para fazer para correção de prova Paraná, né? Porque assim, ó, Também. ai, meu computador tá doido. Ó, não tá abrindo a câmera. Oh, meu Deus. Então, tipo, Abriu, pode dividir em falar. 4 alunos, grupos de 4, aí cada integrante do grupo ficaria com um número X de questões. Aí os alunos que ficariam de 1 a 5 se reuniam e discutiam as respostas daquela e depois eles voltavam e conversavam, entende? Uhum, Acho que dá, né? sim. Ah, eu vou fazer isso. Eu estou terminando de corrigir a prova Paraná, vou fazer isso com eles para ver se dá certo. Ó, tá travando minha câmera. Desculpa, apertei coisa errada. Mas é uma boa ideia. Assim, na rotação por estações,
todos os grupos rodam por aquelas estações, né? Aqui só há uma passagem, aliás, né? A primeira vez para pegar a sua parte ali, pesquisar, depois você vai para o segundo momento, discute com os colegas dos outros grupos que estavam com aquela mesma parte, depois volta ao grupo de origem, aí integra toda a ideia central, tudo, né? E depois ainda se discute no coletivo ali. Tá clara essa estratégia? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho bem legal, né? Também acho que precisa maturidade por parte dos alunos, né? Para que você possa desenvolver essa estratégia, mas Com o sexto ano eu já acho meio complicado, né? foi o que a A turma menos anterior que também falou. A menos que eu distribuísse por filas, no caso, por exemplo, a prova Paraná, como a professora falou, né? Citou o exemplo do que ela quer fazer, do que ela pensou em fazer. Por filas, aí depois a reorganizar os grupos, um de cada fila, para que eles façam o estudo, e depois, não sei se é assim, né? Dessa forma, se eu entendi também direito. Explica, Gisele. Tá, O eu que faço você as entendeu? filas, eu tenho 5 filas na sala. Então, eu divido, por exemplo, ali o texto em 5 partes, né? Cada parte vai ficar para uma fila. Aí, os membros, os alunos que compõem aquela fila, eu vou dividir. Eu vou pegar 5 alunos, um de cada fila, para formar os grupos para eles discutirem, com questões diferentes, ou com parágrafos diferentes do texto. Aí, depois que eles discutiram, eles voltam para o grupo original, é isso? Para explicar? Isso. Mas aquela fila que você dividiu é uma parte diferente para cada aluno daquela fila. Foi assim que eu entendi. É assim? Tá, sim, eu acho que você compreendeu. Então tá. Tá aí, Então eu compreendi. Obrigada. de nada. Mas assim, então, só recapitulando, turma. Você tem um texto. Bom, vou deixar a Vânia falar, depois eu repito. Eu Oi, falo prof, novamente. me perdoa interromper, mas vê se Não, eu entendi imagina. bem. A rotação por estações, todos passam por todas as estações. Já Isso, a pronúncia, professora, é Jigsaw? Jigsaw. A Jigsaw? pronúncia é porque eu escrevi aqui, eu anotei a escrita como eu vi Eu a minha olhei aqui na técnica falando. internet, a tradução é quebra-cabeça. Isso, é um quebra-cabeça antigo, né? Como Uhum. nós fazíamos, porém, então, prof, assim, a Ó, é rotação por quebra-cabeça aqui do slide. Isso. Pode falar, Vânia. Então, rotação por estações passa por todas as estações, não sei se entendi bem. Aí o Jigsaw, ele tem 2 momentos, um momento em que se reúne, né, o número tal, por exemplo, se eu tenho 16 alunos, 4 alunos em cada grupo. No segundo momento, face análise, terceiro momento é que se vai se juntar as cores ou as numerações. Por exemplo, os vermelhos se reúnem com os vermelhos, verdes com os verdes, azuis com os azuis, amarelos com os amarelos. Ou pode ser numeração também, né, prof? Pode. Isso no segundo momento, Vânia. No segundo. As cores Entendi. se juntam no segundo momento. No segundo momento, eles se juntam para fazerem a análise e a interpretação daquilo que foi proposto, é isso? Daquilo que eles estudaram. Entendi, prof. Uhum. E aí, no terceiro momento, eles voltam naquele grupo original para compartilhar a ideia da totalidade do texto. Entendi. Eles gostaram no muito. primeiro momento, eles estavam com as partes. No segundo momento, eles estavam com os colegas das mesmas partes. No terceiro momento, eles voltaram ao grupo de origem para compartilhar a ideia o texto na tua totalidade. Entendi. E no quarto momento, ainda há uma reflexão no coletivo aí. Uhum. Os alunos do sexto, como a professora Gisele falou, eu acredito que não vai ser muito valoroso esse trabalho.
até mesmo o sétimo, mas a partir do nono, ensino médio, talvez dê certo, dependendo do número de alunos. Se for mais de 20 alunos, eu acredito que vai gerar muita bagunça. Mas, enfim, essa é uma metodologia valorosa que eu acredito que vai dar certo, assim como rotação também. Os alunos gostaram bastante. Se eles gostaram da rotação, eles vão gostar dessa, porque eles gostam de trabalhar. Primeira coisa que eles querem trabalhar, pelo menos na arte, né? Comigo. Em dupla, eu olho assim, não tem dupla hoje. Só na próxima aula. Hoje não quero. Daniela, pode falar. Prof, então assim, essa vai ser uma das Isso. estratégias para a gente aplicar em sala. Uhum. Então, eu posso tentar aplicar com a prova Paraná ou tem que ser com texto? Posso te responder amanhã? Porque eu vou, na quinta-feira, pode, porque na quinta eu ia fazer a correção da prova Paraná com eles. Mas eu achei tão legal que daí eu pensei assim, no primeiro momento, eu vou dividir em grupos de 4, o aluno vermelho vai ficar com as questões 1 a 5, a outra de 6 a 10 e assim por diante. Aí ali, todos os azuis que estão com 1 a 5 vão sentar juntos e tentar ver o que um colocou, o outro colocou e tentar chegar na resposta correta. E aí, no final, ali, quando eles voltam para o grupo original, eles vão estar já com as respostas. Todas elas. É uma ótima ideia. Eu Eu acho gostei, que mas vai vou ficar responder bem amanhã para legal. vocês. Tá. Tá? Eu acredito que dê para fazer. Eu adorei a ideia. Muito bom. Gisele? É bem mais tranquilo para aplicar do que a rotação por estações, né? Sim, Dá eu também menos acho. transtorno, menos confusão, menos agitação, né? É, Eu mas se for penso, uma, né? sim, se for uma turma agitada, eu não faria. Eles têm que ter Que eu digo maturidade. assim, não há aquela troca, né, de ficar trocando de lugares, enquanto uns fazem, outros têm que esperar terminar e toda aquela confusão. Sim, bem isso. Se bem que esse ano, com os sextos anos que eu tenho, eu conseguiria desenvolver essa atividade. Eu tenho 5 sextos anos esse ano e todos são bons. 2 no particular e 3 no estado. Então, todos eles são bons. Dá para fazer essa atividade. Bom, mas cada realidade é uma realidade. Com os sétimos eu já não conseguiria fazer essa atividade, só com o sexto ano. Então, assim, cada um tem a sua realidade e não se propõe a fazer uma atividade, às vezes, que vai só trazer transtorno para vocês, né? Mas, enfim, vamos lá. Aqui, e se houverem mais dúvidas, nós vamos sanando. Confesso que eu fiquei bem atento, assim, para entender a estratégia, né? Eu achei bem interessante. O em ação. Então, aqui, agora, nossa ação será realizada em 4 subgrupos. Para isso, é preciso escolher um redator e um relator, acessar o material de apoio, escolher uma aula do RCO+, que vocês ainda irão trabalhar com os estudantes no segundo trimestre para desenvolver a interpretação de palavras e expressões, selecionar 4 palavras. Então, vocês vão selecionar 4 palavras desse. Aqui no caso, vocês podem, nessa atividade, que nem agora vocês vão selecionar essas palavras que os alunos vão pesquisar. Mas no cotidiano de vocês, vocês podem deixar que eles selecionem. Então, existem 2 caminhos, né? Você pode levar as expressões para eles pesquisarem, os conceitos, as palavras, ou deixar que eles procurem, no caso que não seja uma prova Paraná, né? E planejar uma estratégia. Então, na verdade, como que vocês vão desenvolver essa estratégia? Planejar uma estratégia pedagógica para a etapa de integração do conhecimento da estratégia Jigsaw. Deixa eu pegar aqui para vocês o link do Em Ação. Tá lá no RCO, no link das atividades, ver material.
É o terceiro encontro. Hoje não tem portfólio. Copiar, concluído. Ctrl C, Ctrl V. Então, podem abrir o material ali. Deixa eu compartilhar novamente. Olha só. Então, aqui nós temos, né, em ação, aqui as estratégias do Jigsaw, a parte que dá para ler. Aqui, a parte que dá para ler é boa. Então, em ação ali, tudo que eu já falei. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá. Aí, a estratégia do Jigsaw. Tá compartilhando. A divisão, a descrição da atividade, na verdade. A divisão do texto em partes. Na verdade, precisa-se, claro, a gente sempre prepara a aula, imagina. Adiantada. Você faz isso sempre. Ali você escolhe um texto, você divide as partes, você prepara os cartões também, forma os grupos, reúne eles, os especialistas, né? Ele tem toda a descrição. Aí nós temos 4 grupos. Aí vocês vão colocar no grupo o nome de vocês, quem vai ficar, vão escolher uma aula do RCO, vão colar ali, vão escolher o ano, a quantidade de grupos, o número de alunos por grupo. Bom, eu coloquei uma divisão de 4x4, imaginando uma sala hipotética de 16 alunos, mas aí vocês estudam como fazem essa divisão. Registrar as palavras, então, no caso de hoje, vocês vão escolher as palavras e expressões para inferência lá no texto do link da aula que vocês vão escolher e vão colocar aqui, né? Quais seriam essas expressões, palavras-chave que o texto traz para os alunos pesquisarem. Mas os alunos, no outro caminho, vocês não precisam levar, né, atividade pronta. Eles podem, não é atividade pronta, as palavras escolhidas, eles podem escolher. Ou escolher não, aquelas que eles olham e dizem, eu não sei do que se trata. E aqui, em último momento, planejar uma estratégia pedagógica para a integração do conhecimento. Última etapa da estratégia Jigsaw. Tabelas de síntese, registro coletivo em um mapa mental, conceitual, apresentação oral das inferências realizadas e outras. Alguma dúvida? Então, eu já mandei para vocês aqui, se não tiver dúvida, nós vamos para as salas temáticas. São 4 grupos. Vamos para a divisão. Deixa eu só subir aqui. Aqui. Sobe aqui, sobe mais aqui. Enquanto isso, vocês vão abrindo o link do chat. Vamos ver se está mais ou menos equilibrado. Aqui tem de mais. Aqui tem de menos. Então, olha só. A Ana Maria vai ficar no grupo 1, a Josilane no grupo 1, a Luana e a Luciane. Grupo 2, Alvina, Daniela, Gisele, Neide, Orlando. Grupo 3, Gislaine, Ivanir, Maristela, Renilce e Roseli. E o grupo 4. Amélia, Nicole, Patrícia, Rosilane, Solange e Vânia. Eu acho que ainda
Só um pouquinho aqui. Dá pra... Achei que tem muita gente no último. Então, no grupo 1, a Ana, Daniela, Josilaine, Luana, Luciane. Grupo 2, Elvina, Amélia, Gisele, Neide, Orlando. Grupo 3, Gislaine, Vanir, Maristela, Renilce e Roseli. Grupo 4, Nicole, Patrícia, Rosilaine, Solange e Vânia. Agora sim, tempo. Abrir as salas temáticas. Pronto, agora vai abrir. A Mitty tá mandando ainda? Meninas que ficaram nesse grupo, alguma dúvida? Vamos ver. A gente vai ver agora. Ai, Eu vou pôr aqui os nossos nomes, pode ser? Ana Maria, claro. Daniela, deixa eu pôr aqui. Daniela. Ana Maria não está aqui? Eu sou mãe, tem cachorro. Ah, tá. Ana Maria, eu, depois a Josilaine. Depois Luana e Luciana. Aí. Meninas, vocês dão aula para que turma? Eu só para o sexto. Eu só para o sétimo. Eu sexto e sétimo. Meu sexto. Eu sexto e nono. Ah, Pegar uma do sexto, então, né? Uhum. Sexto. Eu não tenho acesso. Ou do sétimo também, não sei. Não, podem pegar uma do sexto, eu só não consigo abrir. Quem que pode abrir uma aula do sexto? Lá no sétimo, deixa eu abrir aqui. Vejam aí qual do sexto vocês querem. Qual aula? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Engraçado, né? Dá uma olhada na aula 40. Que eu abri aqui o RCO. 40? Dá uma olhada na 40. Vou abrir ela aqui. 40? Tá. Cordel. Noel Cordel, aula 40? Só que eu olhei errado. A leitura de infográfico, a 40. O cordel é 41. 40 para mim aparece conto. Ah, é verdade. 40 é leitura Mas é de do sexto? infográfico. Está certo. O meu É leitura de infográfico, 40. No sexto ano? Segundo Está quê? certo. Nossa. E o 41 Não tem redação em leitura? é cordel. Não, o meu é português só. Eu não tenho redação e leitura. E aí a aula é... Bom, o objetivo da aula é interpretar a produção de efeitos de sentido pelo uso de recursos estilísticos em um conto. Aí começa com o início de conversa, que já até coloca, ó,
em duplas, converse sobre as questões abaixo, como é possível revelar sentimentos por meio de ações. E aí o conto é uma aposta. Aula 40. Oxe, Segundo tri, aula 40. é do 6º ano mesmo, o teu? Peraí, O meu, a aula 40 é leitura de infográfico. espera só um pouco, porque É pode o ser... meu também. 40 é infográfico. Gente, 6º aula ano. 40 infográfica é 7º ano para mim. Mas aparece no 6º também. Espera só um pouquinho. Eu É posso no ter... 6º e no 7º. Nossa, justo na aula 40. Nos dois, que coincidência. Ué, É do 7º também, é infográfico. Não é o mesmo, né? então, peraí. Não, é outra Só pode ser o mesmo. coisa. Peraí, vou abrir de novo. Olha. 5 milhões. Já achei aqui, peraí. Será que o texto é o mesmo? Então, espera só um bocadinho, porque pode ser que a minha pessoa tenha aberto o negócio que não é, mas tudo bem, vamos lá. 6º A, planejamento. Peraí. Descer com a barra que é mais fácil. O infográfico aqui do 6º ano. Ah, é. Desculpa. Eu abri o primeiro ano. Desculpa aí. Mas aqui dentro desses textos que tem aqui, tem cordel. Tem. E antes do cordel, deixa eu ver o que eu tinha aqui. Causo. Será que nenhum desses tem? Aí tem verbo. Notícia não vai ter. Notícia talvez. Palavras que a gente não conheça, né? Dentro do contexto. O cordel até que seria uma boa ideia, né? Causo. Cordel. A 35 é causo. Algumas palavras. É, o causo está falando para identificar ironia ou humor. Causa bem curtinho. Animal estranho. Dá para a gente abrir, cada uma abrir um aí, para ver se a gente acha uma palavra que pudesse trabalhar com. Então vai ser o causa? Não. Não. O que a gente achar que tenha mais a ver com o texto, né? Porque aqui, ó, tem esse aqui da aula 35, é um causo, mas não tem palavras difíceis, tem mais a questão de regionalismo. Bufando em outro touro brigando, não tem palavra assim que... Compartilhar aí para a gente ver, porque o meu não está abrindo aqui. Como é que eu compartilho aqui? Aperta no 6, como é que é? Aperta naquela flechinha. Peraí, mas é que daí eu tenho que voltar lá. Voltar aqui na frente, né? Uhum. Compartilhar tela. Aula, 6º ano, apresentação. Compartilhar. Foi lá? Acho que já vai abrir. Para mim aqui apareceu.
Apareceu. Uhum. né? Então ele começa. Peraí, agora para falar com vocês eu tenho que voltar lá para mexer, né? Porque senão ele não vai. Ó, aqui ele está começando com a conversa dos dois, o que é um caos, o caos em si. Aí aqui começa no segundo. Pitoresco, ó, tem uma palavra pitoresco lá. Mas não é no texto, né? Não, é fora do texto. Verdade. Aí aqui sim, ó. Mas olha. Alecrim. O lugar, né? Eles não sabem, eles têm que pesquisar. Sim. Itaqui, Uruguaiana, eles sabem que é lugar, mas não sabem onde. Então, é algo para se pesquisar. Aí é o que. Aí ele vou trocar, tá? No slide anterior tem a palavra filosofança também, né? Deixemos de filosofança. Que já entraria ali um pouco de regionalismo, né? Então, mas eu não sei se está pegando o descritor 3. Eu não sei se o regionalismo entraria. Eu acho que sim. Porque é para inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Aí aqui tem o finalzinho. Aqui são os corcoveios. Ó, dentes rilhando. Então, aqui na verdade entra mais, eu acredito que mais para. Corcoveio, são palavras, são regionalismos, mas são palavras que não é do uso deles. Dá para pôr, eu acho. Então, ó. Eu também acho. Não dá para usar aquelas palavras. Então, olha aí, ó. Então, quais são as palavras? Corcoveio. Isso. Olha, nesse aqui, continuando a leitura, olha, aparece aqui, ó. Porretes, garruchas, boleadeiras. Aqui tem mais? Boleadeiras. É que eu não estou olhando, eu só estou ouvindo. Boleadeiras. Não está compartilhado para você? Tá, mas é que eu estou escrevendo. Ali embaixo tem bodoques. Então, bodoques. Bodoques. Quantidade de só mais uma. Né? Quantos já tem? 3? Já tem. Quantos alunos vocês têm em sala, mais ou menos? Eu estou com 32. 32 numa. 32. Essa média, 30, 31, 32. Marmelada. Que mais? Esse aqui é continuando a leitura. Deixa eu ver se tem mais um finalzinho então, aqui, ficou gente. Corcoveio, boleadeira, bodoque. Qual que é a outra? Garruchas, não? Tem garruchas também. Deixa eu continuar aqui, ó. Quantas palavras são? 4? Não, a gente tem que pensar... 30 cada sexto que eu tenho. São 30 30 alunos. cada 30 sexto. alunos. A gente tem que dividir em grupos. Se for grupos de quanto? Pelo menos 4 para cada um, né? 4 grupos? Vamos fazer com um grupo de 5, então, né? Grupos de 5, tá. Então, mais 5, uma daí a gente palavra. arruma 6 para mais abrir. uma palavra. Mais 6, mais 2. Esfolegante, tem ali. Esfolegante. Escangalhado. Emborcado, já colocaram? Emborcado? Ó, as que eu coloquei. Tem ali, ó, escangalhado, emborcado. Ó, já deu. Corcoveio, boleadeira, bodoque, garrucha, desfolegante? Ou desfoleante? Esfolegante. Resfolegante. Nossa, cada palavra. Resfolegante e escangalhado. Então, serão 6... Quantos grupos serão? 5 grupos, né? De 6 alunos. É de 30? Uma sala de 30? 5 grupos de 6 alunos? Uma sala de 30 e a gente for dividir 5 aluninhos, vai dar 6 grupos, né? Penosamente. 5 vezes 6, 30. Então, 5 grupos de 6 ou 6 grupos de 5? Isso.
Vamos fazer, então, 5 grupos de 6, né? Pelo menos 6 é par, daí lá. Não sei como é. Aí, agora, planejar uma estratégia pedagógica para a integração do conhecimento. A gente vai fazer uma tabela de síntese, né? Uma tabela de síntese, um registro coletivo em um mapa mental ou conceitual, apresentação oral das inferências realizadas. Porque, assim, a gente vai entregar o texto para eles. Aí... Nem eu sei que como é que vai ficar isso? Então, aí a gente cada podia... aluno, aí, por exemplo, 5 grupos de os 6. alunos que ficaram com Corcoveio vão se reunir no segundo momento. É uma sala de 30, que geralmente é a média, né? Gente, olha o próximo slide. Ó, a atividade que está pedindo. Para que o texto cumpra seu objetivo, é necessário compreender as palavras usadas. Olha aí, ó. Olha a atividade 1 que está nesse texto. Está aí, ó. Para que o texto cumpra o seu objetivo, é necessário compreender. Olha quantas que apareceram ali, ó. Pois é, mais do que a gente já achou. Eu posso compartilhar agora o que a gente está montando lá? Pode. Então, deixa eu mandar. Agora nós vamos montando. Eu paro aqui? Parar a apresentação? Por favor, Luciane. Parei. Ó, deixa eu achar aqui. Então, ali, ó, os nossos... Compartilha, o link da aula VLCO, eu não tenho. Vocês põem aqui no chat para eu... Não, eu não preciso fazer o Não, o link da aula VLCO. Mas tem que pôr o link? Tem, tá ali, ó. É o link ou só o número da aula? Link da aula. Não, o link da aula. Qual que é a aula? Qual o número? É a aula 35. 35. Como é que eu faço para... Qual que é o link? Entra na aula e copia o link que aparece lá em cima. Lá em cima. Google, mas aqui está aquele Docs, Google... Isso. Será que esse aí mesmo. Esse aí mesmo. É tudo isso aqui, a partir do Docs? Você só clica em cima e copia. Tudo, né? Marca tudo e copia. Você está fazendo? Alguém fez? Ah, vocês já estão colando aí? Tá. Aí ali, né, sexto ano, quantidade de grupos 5, número de alunos por grupo 6. Aí a gente colocou 6 palavras. Então, aí os alunos número 1 vão sentar todos o 1 lá do Corcoveio e vão procurar o que é Corcoveio. Aí depois, isso, né? Sim. É, isso mesmo. Aí depois que eles descobrirem o que quer dizer, volta para o grupo original e eles vão montar o quê? Uma tabela de síntese, um registro coletivo, um mapa mental ou uma apresentação oral? Ou outra coisa? Eu penso que se depois... eu acho que poderia... um mapa mental. Poderia ser uma apresentação oral com os significados das palavras? Poderia ser uma apresentação... Eu acho que se a gente... apresentação oral, daí, com o significado das palavras? Uma apresentação oral. Vocês acham? Porque eles vão encontrar o significado para poder fazer sentido o texto. Isso. Né? Aí poderia começar a ler o primeiro parágrafo. Daí cada grupo vai expor, né? Sim. Inclusive, a gente podia... que aí tem um espaço limitado. Poderiam ser... Alguém colou? Poderiam ler o texto no lugar das precisa palavras do link ali. significado. Precisa... Coloquem aqui ou na... fazer isso. Daí eles leriam o texto no lugar dessas palavras, eles falariam isso. Colei o link aí, gente. Obrigada. Vou diminuir um pouquinho. Aí, perfeito. Deu. Porque, tá bom? Sim, até é que o espaço está limitado, mas poderiam ser 2 palavras para cada um, né?
e aí eles encontrariam o significado, depois eles leriam o texto, e quando chegassem nas palavras que foram retiradas, cada um que pesquisou trocaria por um sinônimo. Legal. Inclusive, a gente podia pegar até no todo, né? Pegaria por exemplo, o número 1, ficou com, vamos lá, Corcoveio, aí até a professora podia ler, e quando chegasse nas palavras que foram retiradas, cada um do grupo diria o que achou, se for o mesmo, se for a pesquisa, porque aí a gente pode colocar até, sei lá, de repente o dicionário, ou então o uso do tablet. Caso seja, naquele momento você consiga, né, o tablet, aí para aquele significado. E qual dos significados apresentados fecharia melhor sentido naquele momento ali. Eu acho que acabou o nosso tempo. Todo mundo voltou. Pois. Vou parar de apresentar. Tá. As meninas já, o povo está voltando. Bom, turma, estamos na volta. Sempre abro uma câmera, aquela volta fechada, tá? Deixa eu compartilhar aqui, que vocês discutiram, falaram. Atividade, ter material. Bom, então aqui nós temos a Ana, Maria, Daniela, Josilane, Luana e Luciane. Quem que vai falar para nós? O que vocês falaram lá? A gente esqueceu de ver quem ia falar. Acontece. Vai começar aí, Dani. Daí cada uma vai preencher, vai complementando. Então, assim, nós escolhemos a aula do 6º ano, a aula, não lembro o número, 35, que fala sobre causo. E aí, em cima do causo, nós dividiríamos a turma em 5 grupos e escolhemos 6 palavras para que o grupo pesquisasse, né? Então, foi corcoveio, boleadeira, bodoque, garrucha, resfolegante e escangalhado. E aí, no segundo grupo, eles iriam, né? Os números 1 iriam junto lá, conversar, ver o que significa essa palavra, e depois eles voltariam para o seu grupo original, e as meninas, nós, né, conversamos, eles poderiam, no momento de ler o texto, comentar o que significa cada palavra, que daí seria essa apresentação oral das inferências realizadas. Não sei se as meninas querem complementar. Não, até a leitura, porque poderia ser até a professora lendo o texto, e daí cada um, porque depende muito do material que a gente conseguisse colocar. Eles poderiam achar as respostas em dicionários, caso a gente consiga levar tablets para a sala, né? Que meios que eles poderiam, porque para 6º ano eles têm que ter um apoio, né? Aí para essas palavras, porque a maioria delas são palavras assim mais pelo lado do regionalismo. Então eles teriam que encontrar. E aí a professora poderia ler e cada um de uma equipe, ou sorteando cada hora um, né, caso a resposta tenha sido a mesma, para fazer sentido no texto. Muito bom. Era isso, meninas? Aqui nós vamos para o grupo. Ou para Amélia, Orlando, Gisele, Alvina e Neide. Quem vai falar do nosso grupo?
Amélia? Nós Pode também. ser. Também não decidimos, mas pode ser. Então, assim, nós escolhemos uma aula do RCO do 7º ano, que é a aula 31, que é de literatura de cordel, né? Com o poema As Coisas do Meu Sertão, do Zé Bezerra. E na própria aula, já vinha sugestão de algumas palavrinhas, né, para pesquisar. Aí nós selecionamos algumas outras, e daí seriam 8 estrofes o poema. Nós organizaríamos a sala em 8 grupos de 4 pessoas, calculamos mais ou menos uma média de 30 alunos, né, 35 por turma. E daí aqui nós selecionamos em cada estrofe as palavras que seriam, né, pesquisadas pelos alunos. Então, na primeira estrofe, sertão, na segunda, passarada, na terceira, desolação, na quarta, invernada, curral e vaquejada, na quinta, lamentação, na sexta, coiotes, na sétima, grotão e carniça, e na oitava, preces e caboclo. Aí, né, posteriormente à discussão ali nos grupos, eles fariam depois a socialização de maneira verbal, né? Poderia ser feita até a leitura, né? A apresentação, talvez, das estrofes em forma de declamação, de leitura do poema, e daí depois a explicação do significado das palavras para compreensão aí da temática, né, do poema como um todo. Eu acho que seria isso, não sei se alguém do grupo quer complementar. Era isso. Obrigada, Amélia. Obrigada, meninas. E menino também, né? Próximo grupo, a Renilce, Maristela, Ivanir, Gislaine e Roseli. Bom, nós pegamos a aula do 7º ano, que era da lenda africana, do noivo que queria, do adivinho que queria se casar, e estava em dúvida entre uma das 3 irmãs. Era a riqueza, a discórdia e a paciência, né? Então, daí tem toda a história, ele vai escolhendo de acordo com as características. Então, tem ali a personificação dessas características também. Então, nós pensamos em procurar, que os alunos procurassem o significado dessas palavras no sentido literal, né, no sentido do dicionário, e depois eles inferissem qual era a função dessas palavras no texto. Então, seria isso. Logo depois, eles fariam um mapa conceitual e depois apresentariam para a turma. Muito bom. Obrigada, meninas. Nicole, Patrícia, Rosilaine, Solange, Vânia. Então, o nosso grupo ele ficou bem parecido com o grupo anterior. Nós também optamos pela lenda africana, já que a professora também já tinha nos apresentado a lenda, né? Daí nós já aproveitamos, né, para ficar mais rápido, né, o processo aí da atividade. Então, optamos pela lenda africana e fizemos da seguinte forma. Primeiro, dividir a turma em grupos ou equipes, 5 pessoas. Então, nós teríamos 5 grupos com 5 pessoas. Aí seria nomeado um líder para ajudar o professor. Então, possivelmente, se você tem mais alunos na sala, você teria mais líderes para te auxiliar ali nesse momento dessa técnica, dessa estratégia, porque não é tão simples assim esse processo. Então, além do professor, teria uma pessoa que iria monitorar, ia ser um líder que iríamos nos ajudar. Dividir o conteúdo da quantidade de elementos. Então, como que a gente faria? Nós entregaríamos essa lenda, faríamos primeiro uma leitura compartilhada, os grupos fariam essa leitura, fariam análise, né, depois de já ter trabalhado a estrutura do gênero. Aí, dentro dessa lenda, seriam 5 palavras, então são 5 grupos, 5 palavras. Nós optamos pelas palavras riqueza, discórdia, paciência, farpas e pretendente. Então, a partir disso, já estaria no texto, sublinhado. E eles teriam que fazer uma nova leitura
e com o cartão que eles receberiam, que é esse cartão resposta, eles já estariam fazendo a adaptação nesse primeiro do texto base, do texto base. Mas essas palavras que eles escolheram, que já está sublinhado no texto, eles também receberiam elas para eles montar o quebra-cabeça. Porque já que a estratégia é quebra-cabeça, então nós optamos pela palavra lá, riqueza. Então, eles teriam, né, conforme a separação de sílabas, né, eles montariam essas palavras para eles encontrar primeiro, para depois escrever no seu cartão resposta. Então, esse seria no primeiro momento. Aí, depois, eles iriam para o próximo grupo, né, que seria o grupo lá além do grupo base, eles teriam um grupo de especialistas. Só que dentro desse grupo base, seria o aluno monitor, ou seja, o aluno líder, ele também estaria entregando para os alunos um dicionário, porque não é tão simples assim como a professora falou, ele saber de todo, né, saber o significado das palavras. Então, eles teriam apoio ao dicionário. O conhecimento que eles têm, conhecimento prévio, e mais o uso do dicionário. Então, voltou, né, vai para aquele grupo de especialistas, o que eles descobriram a mais, eles estariam acrescentando naquele bloco de notas, né, naquele cartão de resposta que eles tiveram, depois, por fim, eles voltam para o grupo original deles, onde eles apresentam o que eles entenderam. E aí nós colocamos também um mapa mental para finalizar essa estratégia, ou ainda dentro desse próprio mapa mental, colocar um mapa conceitual. Aí a gente colocou lá como significado das palavras. Dessas 5 palavras, eles acrescentam um significado para essas palavras. E o professor seria aquele que estaria monitorando tudo ali, intermediando, ajudando, circulando pela sala, para ajudar o grupo, ajudar os estudantes. Foi isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada, turma. Então, era isso, né? Deixa eu voltar aqui, parar de apresentar, compartilhar novamente. Vamos continuar. Aqui, turma. Síntese. Professor, você já pensou como desenvolver a habilidade do descritor D03? Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir da estratégia Jackson, em sua prática pedagógica? Bom, agora eu vou mandar só uma reflexão, tá? Eu vou mandar um link para vocês. Vejam se vocês conseguem abrir. Ctrl+C, Ctrl+V. Foi lá. Ele é um link que vai ser referente ao que nós trabalhamos hoje, são algumas perguntas, tá? Para vocês responderem. Vejam se vocês conseguem abrir, primeiramente. Aí, né, se vocês conseguirem abrir, vocês vão responder a essas questões e vão enviar. Depois vai ter a precisão das respostas lá, para vocês verem se vocês acertaram. São perguntas referentes ao encontro de hoje, tá? Alguém conseguiu abrir? Eu consegui, prof. Sim. Eu Sim. também. Ótimo. Então, ali alguns minutinhos para vocês responderem. Não precisa mandar para mim, não precisa nada, só para vocês responderem. Uma atividade, um exercício diferente, na verdade, nesse roteiro. Pro, eu não estou conseguindo ver o link. Onde está? Lá no chat? No chat, isso. Professora, todas elas só cabe uma resposta, uma alternativa, ou posso acrescentar mais do que uma? É para ser uma, que eu também havia respondido. Conseguiu encontrar, Alvina, lá no chat? Eu não sei, o meu note hoje não está bom, ele está falhando. Não estou conseguindo nada com ele.
Deixa eu ver se eu mando o link ali no grupo do Whats, depois, se acaso alguém não consiga. O meu abriu formadores em ação para responder. É isso? Não. Ué, mas Ou não no Whats. apareceu No Whats é outro. melhor. Aqui o meu computador ele não está abrindo nada hoje. Ó, eu mandei no grupo lá. São perguntas, na verdade, são perguntas em forma de formulário do encontro de hoje. Eu não consigo mostrar para vocês porque como eu já respondi uma vez, ele não abre mais para mim. E não tem É, como você postar novamente? Porque os dois que apareceu aqui, eu clico em cima, abre lá nos formadores, aquele formulário que nós temos que responder todos os encontros. Prof, desculpa interromper, mas a parte de cima aparece formadores, mas se a prof girar, as perguntas estão embaixo. É só a parte inicial que é igual. Ah, tá. Obrigada, Amélia. Tá, obrigado. Na verdade, esse é um exercício para vocês mesmos, né? Fixarem o conhecimento. Veja que legal. Sobre o encontro de hoje. Uhum. Eu sei que às vezes os links não abrem, né? Acontece. E também esse exercício, professora, é para finalizar a estratégia, né? Porque eu também posso desenvolver uma estratégia parecida com essa para finalização dessa estratégia. Eu posso ou não posso? Para o aluno. Individualmente, eu tenho que ser só no coletivo. Eu não posso fixar, tentar ver se ele compreendeu, porque primeiro ele vai para o grupo, certo? Tem o texto base, o grupo base, depois ele vai para o grupo de especialistas, e ele não pode voltar depois para ou o professor, ou a professora ver se ele assimilou o conteúdo. Eu não posso desenvolver uma atividade individual, nem que seja um mapa conceitual, nem que seja questões no formulário, mas individualmente, para eu ver até que a porcentagem que esse meu aluno compreendeu? Depois de percorrido todo o processo? Sim, como a senhora desenvolveu agora? Sim, óbvio. Óbvio. Eu estou preciso usando. fazer no coletivo. A análise final, meu resultado final, não precisa ser de forma no grupo. Eu posso fazer individual. É isso que eu quero. Com certeza. Até criar ali um quizzes, né? Um formulário, deixar no Google Classroom. Né? É óbvio que é possível fazer assim. Bom, turma, enquanto vocês vão terminando, então, né? Esse slide você é importante para nós e a fixação aí da metodologia. Aqui nós temos mais um formulário, tá? Então, vocês vão preencher esse. Ctrl C, Ctrl V. Alvina pode falar. Agora, esse é o segundo formulário, não é de perguntas e respostas, é para vocês, aquele formulário básico que vocês sempre respondem. É o último link. Alvina? Eu posso, para enviar, Pro? Eu terminei, é para enviar? Sim, mas esse das perguntas e respostas é para você mesma. Ah, sim, obrigada. Então, você vai ver lá o resultado, quantos que você acertou. E esse formulário que eu enviei vai para a SED, nem para mim não vem. Vai, então, sempre coloquem as sugestões ali. Esse último link que eu enviei agora, deixa eu mandar aqui no grupo do AS também. Ele vai para a SED, na verdade. Eu nunca lembro a turma. A turma é? Isso. Obrigada. De nada. Os dois links estão das perguntas e do formulário lá no
lá no chat. No chat não. Também no chat no Google, no WhatsApp. Quando vocês terminarem, avisem. A Luana já terminou. Os dois, Luana. A Amélia também. Sim, eu já terminei os dois. Então tá bom. Obrigada, Luana. Eu também, prof, terminei os dois. Solange. Joyce, Diga, Neide. professora, sobre a implementação, nós podemos já fazer implementação usando essa estratégia ou Sim. não? Podem fazer. E aí já faço o relato e todo mundo feliz. Sim. Ok, obrigada. Deu nada. Que bom, né, Neide? Então, né? Aí já fica pronto, você vai entrar de recesso sem preocupação. É legal. Aí tirar fotos, tudo aquelas coisas de sempre, né? Isso, exatamente. Eu já estou pensando no recesso. Lembrem-se do dia 10 ao dia 23 de julho. Bom, né? Ô, prof, qual é o dia da apresentação do relato? Aquela semana ali, a última semana, nas duas últimas? É no finalzinho. Deixa eu pegar lá que você me pegou agora. Solange pode falar. Eu já acho aqui. Professora, assim a senhora vai dar os tópicos para gente, o que é para a gente fazer no relato de implementação da gente, ou como que a senhora vai fazer? Como assim? Ou é por aula que a senhora trabalha, como que é? Não, vocês terão as estratégias, que nem a de hoje, e vocês vão escolher uma aula do RCO, um texto, e vão desenvolver com aquela estratégia. Não sei se falei. Isso, prof. A gente escolhe um gênero, né, prof? E aí desenvolve o gênero com a estratégia, por exemplo, hoje, da sua estratégia que a professora apresentou. Na verdade, vocês vão escolher um texto, uma aula, né? Que nem a prof perguntou da aula Paraná, da aula Paraná, da prova Paraná, né? Então, não é um gênero, é um texto. E pode ser qualquer gênero, né? Não tem problema. Bom, turma, aqui, deixa eu abrir. Eu abri aqui, até apresentação, as 2 semanas últimas ali. É a primeira e a segunda semana de agosto. Então, é o dia 5 e 12, para o feedback de agosto. Obrigada. Então, tá bom, de nada. Aqui nós temos o Saiba Mais, tá bom? Nesse slide, as referências de onde foram tirado o roteiro, tá? Aqui acontece na escola, do dia 9 a 13 de junho, uma ação Fala Estudante, né? Os alunos que vão responder aí algumas questões, e o recesso, que eu já falei para vocês, do dia 10 a 23 de julho. E aqui nós temos um slide que traz um curso Segurança e Cidadania Digital em Sala de Aula. Nós temos inscrições até o dia 6 do 6 de 2025 e o início do curso dia 9 do 6. Não sei se já ouviram falar, né? Mas isso aí tá no slide lá, vocês podem dar uma olhadinha. E aqui, o print, nós temos alguns minutos, mas se vocês quiserem colocar em ordem o portfólio, não tem portfólio hoje, mas se vocês quiserem colocar em ordem, né, fiquem à vontade. Deixa eu tirar um print.
Estamos quase acabando. Aí todo mundo vai poder descansar, né? Descansar é uma palavra muito forte, prof. Descansar está longe do contexto ainda. Descansar é Eu, por pouco, exemplo, né? prof, eu já tenho 30 anos em sala de aula e não consigo me aposentar ainda por conta da minha idade, né? Porém, eu estou fazendo curso, a graduação de Educação Física, e eu pretendo fazer uma migração, talvez, não sei se eu vou conseguir, total, a migração para a Educação Física. Mas se eu conseguir 50%, para mim já está bom. Estou fazendo também, tenho curso de artes, e agora estou fazendo arte e terapia, porque a nossa disciplina está matando muita gente, eu preciso cuidar, perdão, cortei aqui, preciso cuidar um pouco de mim. Então é isso, prof. Amo a língua portuguesa, amo essa disciplina, porém, o que estão fazendo conosco da disciplina de língua portuguesa e matemática, principalmente língua portuguesa, porque quando o aluno ele não sabe resolver o problema em matemática, a culpa é dos professores de língua portuguesa, porque o aluno não sabe interpretar o exercício. Então, recai sobre nós, tudo sobre nós de língua portuguesa. Então, é a saída que eu encontrei. Desculpa o desabafo mais uma vez. Entendo perfeitamente. Eu estou fazendo um curso de... Como é que é? De como ser o professor que recebe os alunos da universidade, sabe? O professor na escola que recebe os acadêmicos que vão ser professores. Aí eu fico lendo umas coisas assim, nossa, eu chego para eles e pergunto assim, tá tempo ainda? Essa é a verdade. Tá muito triste. Turma, né? Bom, mas enfim, eu acho que, assim, eu poderia elencar, né, uma lista de desafios, mas o que eu quero dizer assim, que o que mais me incomoda, para mim, isso é para mim, são os alunos mal educados, a indisciplina dos alunos. Isso é o que mais me pega. E eu acho que é horrível ficar brigando das 7 da manhã às 5 da tarde todos os dias. Para mim, essa é a parte mais difícil da educação. Tem outras, mas se resolvesse essa, já estaria muito bom. Porque ninguém consegue ficar numa vibração ruim o tempo todo, numa sala de aula brigando, não é? Isso eu tô falando de mim. Mas, enfim, a sociedade ela é totalmente desestruturada, né? A educação vem em casa e são os pais que não educaram e eles querem que que a gente eduque os filhos. Mas essa não é a nossa função. Nossa função é essa aqui, trocar experiência, estarmos preparados para passar esse conhecimento em sala de aula. Mas pensem comigo, se os alunos fossem mais educados a vida nossa seria melhor, a nossa saúde mental. Porque o médico não briga para atender o seu paciente. Nenhuma profissão ela precisa impor disciplina, né? Ninguém. Mas enfim, eu acho que nós somos a única profissão no mundo que precisa brigar para trabalhar. Tá? E eu vejo isso como um problema social, estrutural, familiar. E não basicamente que o pai e a mãe precisam viver juntos. Não é isso. Tem que ter alguém da família que eduque. Porque os meus filhos, eu me separei quando eles eram pequenos e eles cresceram educados, nunca deram problemas na escola. Então não é nenhuma questão de separação de pai e mãe que não vivem juntos. É uma questão muito mais profunda do que essa. Bom, turma, estamos aí, né? Deu o horário.
fiquem bem, descansem, fiquem bem, uma ótima semana, no mesmo horário e no mesmo canal. Tá bom, turma? Uma ótima semana para vocês. Obrigada, Um conselho. Mentalizem, boas energias também ajuda, sabe? Coloca sua mente numa vibração alta, né? Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até. Tchau. Até terça-feira. Até. Tchau, tchau. Até. Beijo.